Anteriormente, no pico da montanha de ossos brancos, onde o Gargamel estava selado, Lei Lin havia feito um mapa. Mais tarde, ele descobriu que este era o mapa principal da seita Ancient Spirits Lying, e foi essencial em sua fuga de lá. O que ele precisava agora era explorar a área e fazer uma comparação com o mapa que possuía. O tempo passou devagar e o estado do avião secreto foi apresentado na frente de Lei Lin. O plano secreto da seita matadora de espíritos estava em grande parte arruinado. Não só todos os tipos de mecanismos foram completamente destruídos, como Lei Lin não conseguiu sequer encontrar um único edifício completo. Parecia que o Gargamel que havia sido lacrado aqui devia estar cheio de queixas. Aquela enorme montanha de ossos brancos e todos os materiais no laboratório foram todos embora. Até os armários cheios de informação estavam vazios, e era óbvio que o Gargamel saqueara a área. A pequena cobra negra que Lei Lin controlava com sua mente se aproximou de uma passagem de prata destinada a ser usada como uma saída de emergência. O metal estava bem preservado e parecia emanar um forte poder que poderia subjugar os espíritos. No entanto, havia algumas pedras grandes que haviam sido jogadas dentro, que agora estavam obstruindo o caminho. A cobra negra facilmente escorregou pelas brechas entre as rochas e chegou ao local onde Lei Lin inicialmente encontrara a sala secreta Rumble. Depois de pressionar o botão de energia, um lado da parede se abriu lentamente para revelar uma sala secreta. Esta sala era extremamente pequena, com uma formação de magia preta no centro que era cercada por 4 pilares de pedra. Ao lado de um dos pilares estavam os restos de um mago. Sim, a pequena cobra negra circulou a formação mágica e de repente começou a assobiar. Chamas negras começaram a queimar da superfície e de suas escamas. As chamas tornaram-se cada vez mais intensas, formando gradualmente uma porta com runas espaciais abstrusas em sua moldura. Está aqui. Lei Lin saiu da porta de chamas, e ao ver que a formação de feitiços não havia sido danificada, ele parecia satisfeito. Ayahuasca. Analise a formação de feitiços de teletransporte. Lei Lin pressionou as têmporas e uma luz azul que só ele podia ver começou a varrer a formação de feitiços. BIP. Digitalização completa. A intensidade da formação de feitiços é de 98,7%. Falta de energia presente. O AI-chip respondeu rapidamente. Comparado a 98,8% do tempo anterior, ele foi ligeiramente desgastado. Parece que a área de destruição pelo Gargamel foi bastante substancial, pois até mesmo esse lugar foi afetado. Lei Lin esfregou o queixo e ordenou, com base nas informações que recebi sobre o teletransporte, inicie testes simulando a restauração da formação. Em sua exploração anterior, Lei Lin havia obtido um diário do esqueleto aqui, que incluía informações sobre a formação do teletransporte. Com informações adicionais que ele havia reunido depois, ele aprendeu uma técnica completa da antiga formação de feitiços de teletransporte. Corrigir essa pequena imperfeição não seria nem um pouco difícil. Baseado nos cálculos do AI-Shape, a formação só precisava estar 97% concluída para funcionar, mas ainda era possível que houvesse problemas. Lei Lin não arriscaria nada quando se tratava desse teletransporte de longa distância. Quer fossem distorções espaciais ou as explosões de partículas elementares espaciais, qualquer coisa poderia deixá-lo morto sem deixar vestígios. Ele não queria morrer em algum acidente estúpido. BIP. Parte incompleta digitalizada, iniciando a simulação do processo de restauração, como o AI-Chip soou. Lei Lin sentiu como se tivesse chegado à formação de feitiços. Seus dedos deslizaram como bisturi cirúrgico mais preciso enquanto ele consertava a formação de feitiços de teletransporte. As runas esculpidas na formação da magia eram extremamente densas e complicadas. Eles eram mais de 10 vezes menores do que um fio de cabelo, e o próprio Lei Lin não tinha a confiança de que ele poderia fazer isso em uma tentativa e sem erros. No entanto, com a ajuda do AI-Chip, cada movimento seu foi preenchido com graça e fluidez.
Em menos de uma hora, ele já havia concluído o conserto das poucas áreas que estavam incompletas. A luz azul desapareceu e Lei Lin voltou ao normal. A sensação que ele acabara de experimentar permaneceu em sua mente. Na frente dele, a formação mágica de teletransporte negro ainda mantinha seu estado original sem qualquer sinal de mudança. O experime simulado de chipnuts estão se tornando cada vez mais vivas. As mãos de Lei Lin brilharam enquanto se moviam, seus dedos formando todo tipo de símbolos e gestos com as mãos. Estas foram técnicas que ele usou enquanto consertava a formação da magia. Todos os tipos de sinais complicados e profundos foram feitos com perfeição com as mãos, como se tivessem sido praticados inúmeras vezes. Esse sentimento único já havia sido colocado na memória muscular. Vendo os sinais sendo feitos tão fluentemente apesar de serem usados apenas uma vez na simulação, parecia que Lei Lin havia treinado por uma década. Um lampejo de espanto apareceu em seu rosto. Lei Lin imediatamente pensou em outras áreas em que isso seria útil. Por exemplo, aprendendo magias de rank 2. Embora ele tivesse usado o iChip para ajudá-lo no uso de feitiços mágicos através do uso de modelos de magia, os movimentos eram rígidos e robóticos, assim como os magos que estavam treinando em algo pela primeira vez. Mas esta situação foi diferente. Se ele usou a simulação de shape, sua manipulação de seus feitiços alcançaria um nível totalmente novo. Embora esta fosse apenas uma simulação curta, Lei Lin agora tinha um conhecimento bastante profundo sobre a formação de feitiços de teletransporte. Embora ele possa não ser capaz de configurá-lo, a manutenção simples não era um problema. Lei Lin se aproximou do lado da formação de feitiços. Obrigado pela sua formação de feitiço de teletransporte, Lord Magus. Ele foi primeiro para os restos do esqueleto do Magus e curvou-se para ele. Uma grande mão negra então desceu, incontáveis gavinhas se estendendo e sustentando o esqueleto. Um buraco enorme foi cavado com a mão e o esqueleto foi colocado dentro. O solo e as pedras caíram e isso se tornou uma sepultura. A área é feia, então esta é a única maneira de fazer um enterro adequado. Lei Lin suspirou e depois chegou à frente da formação de feitiços. Mão de Nas, terceira formação. Lei Lin fez um padrão de magia, e da ponta de seus dedos, fios de prata foram enviados e entrelaçados ao longo da superfície da formação de magia. 2 horas depois, a formação de feitiço de teletransporte foi agora completamente restaurada ao seu estado original, como se fosse nova. Não apenas algumas partes danificadas foram reparadas, até mesmo algumas das runas originais foram melhoradas usando a Ayahuasca. Lei Lin olhou para a superfície dessa nova formação mágica e sua respiração ficou um pouco grossa. O próximo passo é o mais importante, que é testar se esta formação mágica é funcional. A bolsa de couro em sua cintura se abriu automaticamente, e um cristal preto voou para fora e caiu no sulco da energia na formação de feitiços de teletransporte. Dentro desse cristal havia uma pura escuridão, com até algumas chamas transparentes e distorcidas queimando por dentro. Essa era a essência dos cristais mágicos que ele havia purificado. Os consumidos haviam totalizado mais de 1000 cartões de cristal mágico, o que significou um valor de mais de 10 milhões de cristais mágicos. Embora a antiga formação de feitiços de teletransporte pudesse enviar um mago para longe, a energia necessária também era monstruosa. Se não fosse pelos recentes sucessos de Lei Lin na pilhagem, seria difícil reunir essa quantidade de cristais mágicos Rumble. Depois que a essência do cristal mágico foi depositada no Grove, a formação do feitiço começou a roncar. Misteriosas runas mágicas começaram a se iluminar, e raios brilhantes iluminaram todos os cantos da formação mágica. Caixa. 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 Fios de pura energia do cristal mágico foram extraídos da formação de magia e lançados na antiga formação mágica. Do fundo dos 4 pilares de pedra, anéis de luz surgiram e se espalharam até o topo dos pilares, até que o topo de repente explodiu para revelar um buraco.
Uma luz penetrante saiu do centro dos pilares e formou 4 feixes de luz de cores diferentes, que pairavam no topo dos pilares. As bolas marrons de terra, vermelho fogo, verde celeste e azul da luz apareceram silenciosamente no ar. Oh! Esse poder dentro dessas 4 bolas de luz! Lei podia sentir o ar familiar de partículas de energia. Estes são terra, fogo, vento e água. Lei ficou aturdida e imediatamente reconheceu a natureza dessas bolas de luz. Ele tocou o queixo e ponderou profundamente. Em algumas antigas escolas de pensamento, havia um conceito de que terra, fogo, vento e água formavam as fundações do mundo. Pelo que parece, a seita matadora de espíritos também realizou um tal pensamento. Ativar! Exclamou Leilin em voz alta, usando uma linguagem que ele nunca utilizara, que estava cheia de um auricular enigmático e antigo. Esta foi a língua turiana que a seita matadora de espíritos usou. Depois de gravar informações sobre isso com Lai Shape, Leilin aprendeu sem esforço essa linguagem e o Eng 4 bolas de energia flutuavam constantemente, e diferentes raios coloridos se estendiam das bolas, convergindo acima do coração da formação de feitiços de teletransporte Kachá, como se o tecido do espaço tivesse sido dividido em 2, e como se um raio tivesse descido. Enormes distorções espaciais apareceram na frente de Leilin e se tornaram um buraco sem profundidade. Agora o teletransporte está funcionando. Leilin imediatamente apresentou um plano de backup. Não importa se ele precisaria ou não dessa formação de feitiços de teletransporte, seria uma rota de fuga se ele precisasse de uma. Eu deveria ir lá. Um pensamento tentador apareceu em sua mente, mas ele impiedosamente suprimiu isso. Baseado em suas conjecturas e as estimativas de Chip em relação ao espaço, formações mágicas como essas não consumiam muita energia dos cristais mágicos, mas no momento em que um sujeito real e vivo passava, a energia necessária seria suficiente para extrair e consumir todo o poder na essência da magia cristais. Leilin ainda não estava claro sobre a situação no outro extremo da formação de teletransporte, e naturalmente não poderia ter uma chance tão arriscada. Além disso, o consumo de cristal mágico da viagem estava destinado a quebrar o coração de Leilin. Sem ver a formação de feitiço do teletransporte no outro extremo, Leilin foi incapaz de dizer se ele poderia retornar em segurança. E se for uma viagem só de Aida? A força espiritual não pode penetrar e os feitiços de detecção são inúteis. Tem que haver outra maneira.